Olá, amigos do canal Inspiritualidade. Outro dia eu lia numa rede social esta postagem que você está vendo aqui ao lado. Seja gentil com as versões anteriores de si mesmo. Elas não sabiam o que você sabe agora. Esse pensamento nos faz refletir, sobre uma atitude que comumente temos de uma excessiva severidade quando nós tomamos consciência de que em alguma época de nossas vidas cometemos algum erro. Há muitas pessoas que se culpam pelas suas faltas passadas, que trazem dentro de si muitas vezes um grande sofrimento por terem tomado decisões que de alguma forma hoje elas julgam erradas. E esse pensamento ele tem uma correspondência no conhecimento que os Espíritos nos trouxeram a respeito da nossa vida moral, das nossas atitudes, da nossa conduta. Nós lemos no Livro dos Espíritos, na questão 637, que aparentemente parece não ter uma relação direta com o assunto, mas pelo comentário de Allan Kardec nós vamos perceber claramente, na qual ele perguntou, investigando sobre a questão do bem e do mal, como poderíamos definir essas condições. Lá na questão 637 ele propôs assim: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se alimenta de carne humana? E aí os espíritos responderam assim: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Ele está se referindo à questão anterior, quando Allan Kardec perguntou sobre o bem e o mal, se eles eram absolutos. Mas no comentário que Kardec faz, traduzindo então a concepção dos espíritos nessas questões que antecederam aqui a pergunta 637, ele faz a seguinte consideração: as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes o homem comete faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Então, as faltas elas continuam sempre repreensíveis, mas a responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Isso nos faz pensar então que há uma gradação, há uma variação nas possibilidades que nós vamos ter de nos considerarmos responsáveis pelos nossos atos. Geralmente, numa época da vida em que éramos pouco esclarecidos, não tínhamos o conhecimento, não tínhamos meios de entender aquilo que estávamos vivendo, isso geralmente ocorre na vida das pessoas quando são muito jovens. E hoje nós temos observado, talvez não com maior frequência esses fatos, mas eles apenas estão sendo revelados numa intensidade muito maior do que eram no passado, mas o fato hoje é que nós observamos que muitos jovens estão sendo arrastados a comportamentos, a atitudes, a situações que certamente os levarão no futuro a se culparem por terem feito más escolhas, por terem se deixado levar por grandes influências, e elas são muito evidentes. Sobretudo hoje, as redes sociais, essa facilidade de comunicação, de circulação de ideias, nem sempre bem discutidas, nem sempre bem digeridas, nem sempre bem compreendidas pelas pessoas, acabam induzindo a uma série de comportamentos que futuramente a pessoa vai se arrepender. E naturalmente que a responsabilidade continuará sempre sendo proporcional ao grau de conhecimento que o indivíduo tem. Mas as consequências que continuarão existindo serão mais abrandadas, serão mais suaves. Diferente daquele que, sendo esclarecido, sendo orientado, acaba muitas vezes sendo mais responsável e sofrendo as consequências. E isso vale para a vida do espírito sempre. De qualquer forma, esse pensamento que eu falei no início,
seja gentil com as versões anteriores de si mesmo, elas não sabiam o que você sabe hoje, ele acaba sendo adequado para pensarmos em nossas culpas, em nossos erros, aquilo que nós ainda não tínhamos entendido. E muitas vezes é o sofrimento decorrente das ações que nós praticamos e que acabaram inevitavelmente se voltando contra nós, que nos leva a compreender o quanto aquelas ações estavam de fato equivocadas e o quanto aquilo representavam de erro. De qualquer forma, o sentimento de culpa, de autocondenação, o sentimento de negar a si mesmo a possibilidade de continuar a sua existência, de fazer algo novo e melhor, deve permanecer, então, como algo certo na existência da pessoa. Ela deve querer continuar acertando e vivendo, e não viver das culpas, do remorso, lamentando oportunidades perdidas. Sempre tendo aquela disposição em verdadeiramente agir e fazer o melhor a partir daquele momento em que ela está. Às vezes essas ações inconsequentes prejudicaram pessoas, comprometeram a vida das pessoas. Às vezes nós fomos alvos dessas ações inconsequentes, né? Há poucos dias ouvi o relato então de jovens estabelecendo calúnia, mentira a respeito de um professor. E não foi um único caso, são vários casos que nós temos ouvido relatar. Esses jovens, inevitavelmente no futuro, irão encontrar com a sua consciência, irão se encontrar com as suas consciências, perceberão que estavam muitas vezes motivados por outras intenções, desejos de vingança, desejos de darem o troco naquilo que receberam muitas vezes na forma de uma atitude de um professor que os disciplinou. Há casos de filhos que se voltam contra os pais, muitas vezes lançando ali o descrédito, a mentira sobre a vida desses genitores e que futuramente acabam se arrependendo e acabam ali muitas vezes entrando em processos muito complexos ali de sentimento de culpa, de autocondenação. Haverá sempre a responsabilidade, como nós vemos, mas ela é sempre proporcional à nossa verdadeira vontade em causar o mal ou não, como os espíritos colocaram aqui. Por isso que ao agir, ao nos conduzirmos, devemos sempre pensar: as minhas atitudes estão sendo guiadas por qual natureza de sentimento? É desejo de vingança ou querer fazer realmente que a verdade apareça? Ou querer fazer realmente que as coisas aconteçam para que o bem se estabeleça? Eu estou sendo fiel aos fatos ou eu acabo sendo ali muitas vezes alguém que modifica a situação para trazer à tona o meu interesse, para que se prevaleça o meu ponto de vista, a minha vontade? Ao nos examinarmos então, podemos não nos culpar pelos nossos atos passados quando éramos ignorantes, mas devemos ser rigorosos, severos com o momento presente, verificar se realmente nós estamos agindo de forma adequada. Sobre essa severidade que dá título ao nosso programa de hoje, há duas comunicações interessantes que usam e empregam mesmo essa palavra severidade e que constam no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos. Neste capítulo, lá nas Instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar a comunicação do Espírito João, que foi bispo da cidade de Bordeaux, e ele deu essa comunicação depois de desencarnado, no ano de 1862. E ele, no primeiro parágrafo desse texto, ele traz o seguinte, é o item 17 das Instruções do capítulo 10. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Então ele nos recomenda que tenhamos a severidade em julgar as nossas ações, que sejamos justos, firmes com a nossa conduta presente. Porque o passado nós não poderemos mudar com essa severidade, porque são atos que foram praticados com
o que sabíamos naquele momento, dentro do quadro de ignorância nossa daquela época. Mas no momento presente devemos agir com rigor se já estamos despertos para a importância da responsabilidade nas nossas ações. Então, no presente, nós agora, neste momento que estamos vivendo, o que nos move, o que nos faz agir, o que nos leva a nos posicionar, a emitir opiniões, a agir interferindo na vida alheia. É nesse sentido que devemos manter essa severidade ao julgar as nossas intenções, o que de fato vai dentro dos nossos corações. Mais adiante, numa outra comunicação que também consta aqui do capítulo 10 de o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, uma comunicação também de um ex-representante da Igreja Católica, do Fetre, que foi bispo de Nevers, e ele deu essa comunicação na cidade de Bordeaux. E ele também inicia a sua comunicação, a sua instrução, dizendo assim: queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar, se livrar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividente quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Então, mais uma vez aqui, o Espírito traz essa reflexão de que nós devemos ter nas nossas ações presentes um critério, uma severidade, uma análise mais profunda. Não podemos usar esse pensamento, né? Eu não sei se é o certo e o errado, então tanto faz o que eu fizer, eu não vou ter responsabilidade. Responsabilidade pelos nossos atos sempre teremos, mas ela sempre será proporcional. Mas nós que já temos uma experiência de vida, que já vivemos, que já aprendemos, que já sentimos os efeitos das ações das pessoas sobre as nossas vidas, devemos sempre pautar as nossas escolhas no presente pensando aquilo que não gostaríamos que fosse feito contra nós, se nós estamos fazendo contra as pessoas. Daí a importância, então, de mantermos esse equilíbrio, sem conservarmos a culpa exacerbada pelos erros passados, quando éramos inexperientes, quando éramos ignorantes, mas sem também agir hoje levianamente com esse princípio, achando que eu não sei o que é o certo, então tanto faz o que eu fizer. Sim, nós já temos muita referência de vida, já sabemos muito o que podemos ou não fazer. A medida do próximo é sempre a ideal. É pensarmos se realmente aquilo que nós queremos para nós estamos fazendo para o outro, ou se aquilo que nós não queremos para nós, se nós não estamos fazendo para as outras pessoas. Porque nós sempre seremos, então, responsáveis pelas nossas ações, mais ou menos esclarecidos, mais ou menos responsabilizados, mas sempre haverá consequências. Até mesmo carregar o sentimento de culpa e aprender a se libertar dele será uma consequência dos erros. Então, que hajamos de forma sempre correta, honesta nas nossas relações. E que nunca nos aproveitemos dos erros dos outros e nos contentarmos com esses erros, porque isso também revela a nossa imperfeição. Também nesse estudo que Allan Kardec realizou junto aos espíritos, nas questões aqui 637 e seguinte, ele também fala sobre isso, mais adiante, de que também somos, de alguma forma, responsável quando nos aproveitamos do erro de alguém. Ele vai tratar disso na questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E os espíritos disseram assim, olha, é como se houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar do mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal, por encontrá-lo realizado, é que o aprova
e o teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Isso nos faz pensar então o quanto são complexas as responsabilidades que nós temos na vida. E eu posso dizer que a partir desse instante, todos nós que ouvimos essas instruções dos Espíritos, passamos a ter um grau de responsabilidade a mais em nossas ações, porque estamos informados delas. E se nós meditarmos profundamente, realmente nós quisermos compreender esse assunto, nós ampliamos ainda mais a nossa capacidade. Posto assim, parece ser negativo saber o quanto o conhecimento sobre o mal pode se tornar perigoso para aqueles que tomam esse conhecimento. Mas ao mesmo tempo nos liberta, ao mesmo tempo nos dá condições de fazermos as nossas escolhas de vida, de agirmos de uma forma mais prudente e mais sensata. O conhecimento ele é sempre uma forma de libertação. O conhecimento espiritual, verdadeiro, ele é sempre um elemento que nos promove espiritualmente. Então, peçamos nestes instantes em que endereçamos o nosso pensamento a Deus, a inteligência suprema, a fonte eterna de todo o amor e toda a sabedoria. E peçamos ao Pai a luz, o entendimento, a compreensão que necessitamos para a superação das nossas imperfeições e das nossas dificuldades. Permita, Senhor, que tenhamos a força para prosseguir em nossa existência com a resolução, a decisão sempre de acertarmos em nossas ações. Que o Senhor possa amparar, assistir, envolver amorosamente a todos que buscam, através do conhecimento espiritual, através das suas ações, através de suas reflexões, a todos que alimentam ardentemente o desejo de serem melhores a cada dia. Que eles possam se sentir, Senhor, fortalecidos e amparados e que possam escutar no íntimo de suas consciências a voz amiga de seus espíritos protetores, a lhes inspirarem a confiança e a certeza do vosso amparo e do vosso amor. Pai de infinita misericórdia, amparai também aqueles que, inconsequentes ou inconscientes de suas faltas, ainda prosseguem, espalhando a mentira, a calúnia, divulgando falsas verdades ou mentiras simplesmente, Senhor. Que todos eles possam ter o despertar em suas vidas. Que suas consciências possam ser iluminadas, Senhor, pela vontade sincera de se renovarem. E aos que praticam o mal conscientemente, Senhor, que possam também esses irmãos serem tocados em seus corações, encontrando novas oportunidades de agirem e de renovarem as suas vidas. Permita, Senhor, que todos os que atravessam provas, lutas, dificuldades inúmeras possam sempre encontrar na prece o alívio, a esperança e a inspiração superior, para que encontrem o caminho de superação e redenção de si mesmos. A nossa gratidão, Senhor, por tudo que nos dá, por tudo que nos oferece. Que a vossa bondade infinita, Pai, possa amparar e proteger a todos. Que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Que todos possam encontrar a paz, a luz em seu caminho. Continuem curtindo a programação do canal Espiritualidade, continue curtindo o nosso programa, clique aí no botãozinho de curtir para que o nosso vídeo possa ter maior visibilidade e chegar a mais pessoas. Compartilhe também o link do programa, dos episódios nas suas redes sociais, compartilhe aí através dos aplicativos de mensagem para que essas ideias possam chegar a mais pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima.